que o espírito da fé, o espírito da fé viva, da fé inteligente, da fé racional, a fé que se apoia na palavra de Deus, porque a fé do Espírito Santo vem para nos guiar até o altar, onde está o trono do Deus Altíssimo. Que esta fé venha envolver você, amiga e amigo ouvinte, para que você tenha coragem para obedecer à intuição, o direcionamento que o Espírito Santo te dá através da fé. O Espírito Santo dá a fé para que nós venhamos obedecê-lo, para que nós venhamos agir, para que nós venhamos comprovar que as suas promessas valem tanto para hoje quanto valeram no passado, porque Deus não muda. Deus é o mesmo. O que Ele foi, Ele é e o será para sempre. Portanto, a fé de outrora é a fé de hoje, é a fé de sempre, é a fé que vem do Altíssimo Deus para envolver e guiar aqueles que são sinceros. Deus abençoe a todos os que creem em o nome do Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Muito bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando nós tratamos de casamento, quando nós começamos a namorar, depois vem o noivado, depois vem o casamento, todo esse princípio de envolvimento com a outra pessoa para a constituição de uma família, o amor, sentimento, não tem condições de sustentá-lo. Nenhum amor, sentimento é capaz de sustentar um casamento. Mas o amor que nós tratamos na Bíblia, Deus é amor. E o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas como nós podemos amar a Deus se nós não o vemos, se nós não o tocamos, se nós não o sentimos? Como você pode amar uma pessoa que você nem sabe como ela é? Então, o amor que nós tratamos aqui na Bíblia, que a Bíblia trata, diz respeito à fidelidade. A fidelidade. Tanto é que o primeiro grande mandamento, lá sob a lei, é: não terás outros deuses, que significa que nós temos que ter fé apenas em um só Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Eu não conheço Deus, mas eu creio no Deus de Abraão, eu creio no Deus de Isaac, eu creio no Deus de Israel. Então você está crendo na pessoa do Todo-Poderoso. Ainda que você não o conheça, mas você crê naquele que foi leal, fiel aos seus servos no passado. Então, quando nós tratamos na constituição de uma família, a primeira coisa que a gente pensa é na fidelidade. Porque o amor que se inicia no namoro é querer uma pessoa a outra, não é verdade? Você vê que o amor que Deus deseja de nós é muito mais, infinitamente mais.
ou infinitamente maior do que pura e simplesmente um sentimento. Um sentimento. Porque o amor puro e verdadeiro é aquele que envolve entrega, doação, tê-lo como primeiro em nossas vidas. Então, nós verificamos, conferimos que esse tipo de amor que envolve fidelidade, consideração, doação, sacrifício, entrega, quando nós começamos a avaliar esse tipo de amor, nós estamos falando do amor que diz respeito ao Altíssimo. O amor que envolve temor, o amor que envolve fidelidade, o amor que envolve consideração, o amor que envolve entrega total, sacrifício e eleição de um único Senhor nas nossas vidas. Nós colocamos no altar dele o que nós somos, o que nós temos, do jeito que nós somos. Jesus disse, vinde como estais. E nós fomos. E o que ele ofereceu para nós? Ele ofereceu tudo, a plenitude da vida, abundância de vida, vida com abundância, salvação da nossa alma, perdão, o que os homens não perdoariam, ele nos perdoou. A compreensão que nós queríamos de outras pessoas e que não recebemos, dele nós fomos completos. Ele nos compreendeu, nos aceitou do jeito que nós somos, que nós éramos. Ah, que maravilha de amor. Eu lembro, e eu sempre falo isso, uma vez eu estava andando na rua em direção ao meu trabalho, pensando nos meus projetos, muito novo ainda, garoto, 18 ou 19 anos, quase 19 anos. Então, eu ia na igreja, eu assistia às reuniões, eu tinha aceitado Jesus como meu Salvador várias vezes, mas eu pensava também em mim. Eu pensava nos meus projetos pessoais. Eu estava fazendo o pré-vestibular, eu queria fazer a faculdade de engenharia, enfim. Eu estava me preparando e pensando, andando e pensando nos meus projetos, nos meus sonhos pessoais. Foi quando o Espírito Santo, forte, sim, falou forte dentro de mim e disse, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele só falou isso. Ele só falou isso. O que adianta você ganhar tudo isso que você está pensando, projetando, sonhando, e perder a sua alma? O que adianta? Quando ele falou isso, a ficha caiu. Na mesma hora, instantaneamente. Você sabe que quando o Espírito Santo fala, ele não deixa dúvida. Ele não deixa a mínima dúvida. Pode vir o mundo, o diabo, pode vir o inferno, pode vir quem quer que seja, que não consegue desvencilhar o nosso objetivo daquela voz, a certeza daquela voz. O que adianta, rapaz, você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Naquele momento, eu pesei a minha vida. Naquele momento, eu pesei os meus sonhos, meus projetos pessoais. E eu imediatamente respondi, não, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu vou optar pela tua vontade. A partir daquele momento, o gosto de estudar, sabe? Aquela vontade de conquistar um diploma e ter uma profissão bastante promissora,
Aquela vontade passou. Aquele sonho meu acabou. Eu estudava, continuei estudando, mas sem aquela paixão, sem aquele sonho, sem aquele objetivo. Eu estava estudando. Eu dei continuidade aos meus estudos. Eu não parei os estudos, mas os estudos já não eram mais prioridade na minha vida. Então, assim também, quando o Espírito Santo fala com a gente só tem voz, ou melhor, a gente só tem ouvidos para o Altíssimo, para aquilo que ele fala. Só temos projetos, sonhos, para fazer aquilo que ele quer que seja feito. Todas as minhas vontades eu sujeito ao meu Senhor, que ele seja glorificado na minha vida. Eu quero só fazer a vontade dele. Não interessa se essa vontade contraria a minha. Eu não tenho mais vontade. Seja feita sempre a vontade do meu Senhor. A partir do momento em que o Espírito Santo falou, o que adianta, rapaz, você ganhar o mundo inteiro, conquistar os seus sonhos e depois perder a sua alma? Minha amiga, meu amigo ouvinte, quando nós devolvemos a Deus as primícias de tudo que ele nos deu, então nós estamos sinalizando que somos servos dele. Sinalizando. Há pessoas que são servas de Deus, são dizimistas no pouco, mas quando começam a receber muito, então começam a se desviar, tirar e achar que ela está dando muito para a igreja. Se esquecem de que Deus é o dono, que deu a ela aquilo tudo, aquele montante, seja muito, seja pouco. Jesus disse que quem for fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Agora, se a pessoa não é fiel no pouco, como é que ela vai ser fiel no muito? Não vai ser fiel no muito. Então, Deus, minha amiga e meu amigo ouvinte, espera isso de você. Ele espera que você mostre para si próprio, prove para si mesma, prove para o mundo, prove para o diabo que ele é o seu Senhor, quando você coloca ou devolve as primícias no altar dele. Essa é a realidade. Então, o nosso relacionamento familiar, casamento, matrimônio, tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Deus. Imagine você, Deus fala no mesmo livro que ele orienta a fazer prova com ele nos dízimos, no mesmo livro ele fala que odeia o repúdio, quer dizer, a infidelidade. Ele odeia a infidelidade. Então, presta atenção, amiga e amigo ouvinte. Deus é tão glorioso, tão bacana, tão maravilhoso, como que eu diria, tão majestoso, tão misericordioso, compassivo, que ele nos dá até o direito de prová-lo. Quando nós somos fiéis a ele, nós temos o direito de chegar aqui, Senhor. O Senhor prometeu, está aqui escrito. Então, agora eu estou precisando, eu estou nessa situação, eu estou nesse beco sem saída, e eu preciso que o Senhor tome uma providência. Você pode ter certeza que ele vai atendê-la por conta do relacionamento entre servo e Senhor que você tem mantido aqui no mundo. E é isso que nós vamos fazer a partir desse domingo agora. De domingo a domingo, do dia 7 ao dia 14, nós vamos ter prova com Deus, vamos fazer prova com Deus. Ele mesmo diz, provai-me. Ele não fala nem provai a minha palavra, ele diz, provai-me, a mim, provai a mim, se eu não abrirei as janelas dos céus sobre vós. Então, nós vamos fazer prova com Deus de domingo a domingo. Então, cada dia,
nós teremos uma prova especial. Prova para a cura divina, prova para a libertação, prova para salvação, prova para receber o Espírito Santo, prova para receber a plenitude de vida, a prosperidade, enfim, prova para tudo. Se você tem fé, minha amiga, se você tem sido fiel a Deus nos seus dízimos, se você tem sinalizado que é servo dele, então você está em condições de subir no altar e dizer, Senhor, está aqui escrito. Se você deve até levar a Bíblia para a igreja durante essa semana, para mostrar para Deus, abrir lá em Malaquias 3:10. Está aqui escrito, Senhor, apontar o dedo, aqui não está escrito. Nós queremos ver, eu quero ver isso acontecendo na minha vida. Você tem coragem para isso? Se você tem coragem, é porque você tem fé. E se você tem fé, é porque o Espírito Santo lhe deu essa fé. Graças a Deus. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Eu estava pensando aqui, a gente pensa, quando Deus fala, o próprio Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, o Eterno, diz, provai-me nisto, provai-me nos dízimos, nas ofertas. Os incrédulos ficam debochando, rindo da gente, não é? Todas as pessoas incrédulas ficam rindo. Ah, esses são os bobocas, estão aí dando dízimo para o bispo, para o pastor, que não sei o quê. Mas esses bobocas, esses mesmos bobocas, eles apostam no cavalo, na corrida de cavalos. Os mesmos bobocas apostam na loteria. É ou não é? Eles têm fé para apostar na loteria, eles têm fé para apostar na própria profissão, nos estudos, nos seus investimentos, na bolsa de valores. Eles têm fé para apostar no novo relacionamento e não dá certo, apostam novamente. Eles vão apostando e vão perdendo, vão apostando e vão perdendo, vão apostando e vão perdendo. Mas eles têm fé, têm coragem para fazer as apostas e se arrebentam. E depois ficam rindo da gente. Nós apostamos na palavra de Deus, que é infalível. Então, olha só a diferença entre aqueles que apostam na palavra de Deus e aqueles que apostam nas coisas do mundo. Olha só a diferença. Vamos ouvir testemunhos agora. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos trabalhar aí agora. Eu me chamo Juliana, eu tenho 37 anos e antes de eu chegar na igreja, eu já tinha 17 anos e era mãe de 2 filhos. Tinha um desejo de vencer na vida, mas não sabia como e não tinha nenhuma perspectiva. Então, eu achei que eu tendo uma profissão, que se eu tivesse uma faculdade, isso ia mudar a minha história. Então, eu investi nos meus estudos, limpei jazigo de cemitério para conseguir dinheiro para pagar prestação dos empréstimos que a gente fazia para pagar a faculdade, de tão dura e miserável que era a minha vida financeira. Então, eu me formei, achei que com diploma, sendo uma doutora, eu iria ter uma vida financeira próspera. Só que tudo não passou de uma ilusão. Tinha meu diploma e nada de emprego. Eu não consegui emprego nem de auxiliar de serviços gerais, não menosprezando. Nada, 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 nada. Então, eu fiquei depressiva, frustrada, achava que minha vida não tinha solução, eu não tinha autoestima nenhuma, não tinha nenhum desejo de viver. E além de toda essa desgraça financeira, eu tinha uma doença incurável.
a qual eu não poderia mais doar sangue. E isso me frustrou ainda mais, porque eu, profissional de saúde, não poder doar o meu sangue para o meu próximo, isso me deixou muito para baixo. Foi nesse fundo de poço, num beco sem saída, que graças a Deus eu encontrei a Igreja Universal. Toda destruída, achando que não tinha solução para os meus problemas. Mas, ao ouvir a palavra, eu vi que tinha uma luz no fim do túnel. Eu vi que para o meu problema tinha solução e aquilo começou a alimentar a minha fé. E ouvindo a mensagem do dízimo, eu vi que eu precisava fazer uma prova com Deus. E como eu não tinha nada a perder, obedeci. Só que eu não trabalhava, não tinha renda nenhuma, como eu ia dizimar? Então eu falei para Deus, se o Senhor abrir uma porta de emprego para mim, eu vou ser, o meu primeiro salário, eu vou colocar todo no altar. E eu vou ser dizimista fiel. E não deu um mês, eu consegui meu primeiro emprego. E mesmo ganhando pouco, muito pouco, eu fiz a minha prova com Deus. Deus me abençoou, me abriu uma porta muito maior. E a qual, eu continuando a obedecer a palavra, a minha mente foi aberta. E eu vi que além de uma carteira assinada, eu poderia ter a minha empresa. Eu poderia, ao invés de ser empregada, eu poderia dar emprego às pessoas. E fiz mais uma prova com Deus, agora que eu aprendi o caminho. E foi o que aconteceu. Eu consegui a minha primeira empresa, que era pequena, mas arrebentava. E eu falei, não, agora eu quero mais, quero o dobro, porção dobrada. Fiz uma outra prova com Deus, porque eu queria ser, não uma das melhores, eu queria ser a maior. E hoje eu comprei a minha concorrente, sou a melhor e a maior da minha cidade. Eu tenho carro importado, moro muito bem, como, visto o que eu quero. Eu que era uma mãe frustrada, hoje eu me sinto a mãe mais feliz do mundo, porque eu posso proporcionar para os meus filhos o de melhor. Tudo que eles querem comer, beber, vestir, eu consigo proporcionar. A minha família é unida, a minha família é feliz, a gente viaja, a gente passeia. Hoje a gente tem lazer, hoje a gente é feliz. A faculdade me trouxe conhecimento profissional, mas somente a minha prova com Deus e a minha obediência é que me trouxe o sucesso profissional. Meu nome é Valéria, eu cheguei com muitos problemas, né? Eu tinha problemas financeiros e devido a tantos problemas financeiros, eu acarretei uma depressão muito forte. Então, os problemas financeiros eram tantos que para a gente fazer compra, a gente tinha que emprestar cheque de parentes. Então, era humilhante, porque todo mês a gente tinha que cobrir um cheque e emprestar outro para poder fazer a compra do mês. E com isso, os filhos pediam um presente, no Natal a gente não podia dar. Pediam um presente no aniversário, a gente não tinha para dar. E eles viam os outros tendo e eles não tinham. E com isso, a minha depressão só aumentava, né? Porque era uma vida de muitos fracassos, onde a gente não tinha o melhor para comer, a gente não podia fazer uma viagem com eles. Então, era muito sofrimento. É horrível a gente ver um filho pedir uma coisa diferente para comer, um bombom, a gente não poder dar. Então, com isso, o sofrimento era trágico, era trágico. Era noites chorando, manhãs que a gente acordava pensando, hoje vai ser diferente. E tudo era igual, sem nada. A gente gastava muito dinheiro em farmácia, inclusive a metade do salário do meu esposo ia para a farmácia, onde a gente tinha que comprar antibióticos. Meu filho operou, quase perdeu a vida, porque a gente não tinha condição de pagar um bom médico. Então, a gente fez tudo via SUS, etc. E ali eu vi também que eu podia perder ele a qualquer momento por falta de não ter condição nenhuma, né? E eram muitas doenças. Eu tive reumatismo crônico e várias doenças que a gente precisava do remédio mensal. E com isso, o nosso salário ficava lá. E numa dessas noites, né, onde eu não dormia, né, devido aos problemas, pensando naqueles problemas, tentando resolver, né? Só que eu não achava que não tinha perspectiva nenhuma. Aí eu assistindo a TV, eu vi um testemunho, onde a história que falava ali era totalmente igual à minha. Aí eu disse, não, eu vou lá, eu quero conhecer, né? E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Aí quando eu cheguei, achando que não tinha condições nenhuma, foi passado para mim uma palavra, que ali tudo seria diferente, né? Onde tudo se faria novo na minha vida.
E foi assim que eu comecei a lutar, né? Comecei a lutar com Deus e comecei a fazer os propósitos, né? Fiz uma aliança com Deus e ouvindo, né, a palavra da fé, onde foi passado para mim como que eu deveria estar agindo, né? Me tornando uma dizimista. Foi passado para mim, eu falei, eu vou fazer prova, vou fazer essa prova com Deus, né? Porque eu não tinha nada a perder. Pela situação que eu já vivia, não tinha nada para ser tirado de mim. Então eu falei, eu vou provar dessa palavra para ver se é verdadeiro e se vai funcionar na minha vida. E foi assim que eu fiz. Depois dessa prova, eu comecei a conquistar, coisa que não funcionava comigo. Eu comecei a conquistar. O nosso trabalho foi melhorando, a gente já foi vendo diferença, a gente já não gastava mais em farmácia como a gente gastava antes, né? Já foi o primeiro resultado, onde graças a Deus a gente foi curado de todas as enfermidades. Nós temos 2 empresas hoje, uma no ramo financeiro e uma no ramo de semijoias, onde a gente, graças a Deus, é abençoado muito, né? Deus tem honrado cada passo que a gente dá, por a gente ter essa aliança com Deus, por a gente ter provado a Deus. Deus também provou que era com a gente. O meu casamento, que estava prestes ao fracasso, né? A gente já estava separando, hoje meu casamento está restaurado, somos muito bem casados, nos damos muito bem, somos felizes. Os meus filhos que não tinham condição de comer um bombom, né? Como eu disse, hoje são homens de Deus, formados, hoje têm seus carros, hoje têm sua empresa também, são empresários. Depois que eu provei e vi o resultado, né? Vi que Deus era comigo, né? Que Ele que tem me ajudado, Ele que me tem sustentado, passou a ser uma coisa constante na minha vida. Essa prova é diária, é constante. Eu tenho prazer em ir para o altar e provar a Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai me responder, como Ele tem me respondido até aqui. Minha amiga, meu amigo, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. Fique com Deus e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.